Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra clase de español. La lección de hoy, lección 124, nosotros vamos a ver algunas construcciones utilizando el participio. Então, na aula de hoje, aula 124, nós vamos ver algumas construções verbais, né, usando o particípio dos verbos. Então, se você não é inscrito no canal, se inscreve, comenta, qualquer dúvida, qualquer sugestão, dá o like nesse vídeo e compartilha, tá bom? Então, a gente já viu o particípio em algumas situações. A gente já viu o particípio como parte do pretérito perfeito. A gente viu que o verbo principal, quando ele está nesse tempo verbal, no pretérito perfeito, ele vai estar no particípio. Na aula de hoje a gente vai ver construções usando outros tipos de verbo e usando o particípio junto. Então, que verbos são esses? Hoje nós vamos ver 4 desses verbos. Verbo estar, verbo tener, verbo seguir e verbo quedar. Então, esses 4 verbos. Estar, é estar em português. Tener, ter. Seguir, é seguir. E quedar, pode ser restar, ficar. Então, eu posso usar esses 4 verbos junto com o verbo no particípio e fazer uma frase com esse verbo no particípio. Então, por exemplo, o verbo estar, eu posso dizer, ó, la puerta está cerrada. Então, peguei o verbo cerrar, é o verbo fechar, e coloquei no particípio junto com o verbo estar. La puerta está cerrada. Quando eu quero descrever alguma situação, eu posso usar o verbo estar com o verbo no particípio. A porta está fechada. Uma estrutura igual ao português. Em português também faz isso. A porta está fechada. La puerta está cerrada. Eu posso também usar o verbo tener. Por exemplo, la casa tiene la puerta cerrada. A casa tem a porta fechada. Também é uma construção que é possível, usando o verbo tener. Você repara, esse verbo, esses 4 verbos, eles podem vir em qualquer tempo verbal. Então eu posso dizer, por exemplo, la casa tenía la puerta cerrada. Quando eu estou descrevendo alguma coisa no passado, posso usar o imperfeito nessa situação. La casa tenía, né? Eu estou usando o imperfeito porque eu estou descrevendo alguma coisa que aconteceu no passado. Então eu uso o imperfeito. Então, la casa tenía la puerta cerrada. Ou la puerta estaba cerrada. A porta estava fechada. O verbo seguir, eu também posso usar o particípio. Por exemplo, la puerta sigue cerrada. Repara que o verbo seguir, quando ele é conjugado no presente, ele é um daqueles verbos que eu troco a vogal na raiz. Então, o verbo com a vogal E passa a ter vogal I. Então, o verbo seguir, na terceira pessoa, sigue. Então, a porta segue fechada, ou a porta continua fechada, né? Isso é uma situação bem específica. Eu uso essa construção para situações bem específicas. Quando eu estou descrevendo um acontecimento que não mudou. A porta segue fechada, a porta continua fechada, quer dizer o quê? Que antes ela já estava fechada. Ela já estava fechada antes. E agora, nesse momento, ela continua fechada. Então, repare, para uma situação bem específica, eu uso o verbo seguir. Em português, a gente usa o verbo continuar, né, para dar essa ideia de alguma ação que não se modificou, continua igual como estava antes. Então, a gente fala, a porta continua fechada. Em espanhol, vai usar o verbo seguir. Então, a porta sigue cerrada. O verbo quedar
Então, la puerta queda bien cerrada con llave. A porta fica bem fechada com chave. Então também uso o verbo quedar também para descrever alguma coisa, né, alguma situação. E eu posso usar o verbo principal, né, o verbo exprime a ação realmente no particípio. Então a porta fica bem fechada com chave. Então vocês reparam que agora o particípio, nessas situações, ó, ele está concordando com a palavra que ele está se referindo. Então, no caso a palavra cerrada se refere à palavra puerta, né, porta. Para puerta, palavra feminina, singular, então o particípio vai vir no feminino singular. Diferente de quando o particípio estava no pretérito perfeito. Nesses casos, o particípio ele era sempre escrito do mesmo jeito, é o jeito masculino singular. Então, esta mañana yo he desayunado. De manhã, né? Esta manhã eu tomei café da manhã. E se o sujeito for feminino, esta mañana ella ha desayunado, repara, o particípio permanece igual, desayunado. É o mesmo então quando eu me refiro a pessoa ou a um objeto, enfim, a um sujeito, está no singular, está no plural, feminino, masculino, não importa. Quando o particípio estiver cumprindo a função desse tempo verbal, pretérito perfeito, ele vai vir sempre no masculino singular. Agora, em outras situações, como nesse caso aqui, ele vai concordar com a palavra que ele está se referindo. Então, aqui 4 frases. Então, primeiro, el coche está aparcado. Então, o carro está estacionado. Então, aparcado está se relacionando com a palavra coche, que é a palavra masculina singular. Então, vai vir um particípio masculino singular. Aqui embaixo, está no plural, los coches, o particípio vai estar no plural. Então, los coches están aparcados. Os carros estão estacionados. Antes da gente ver essa parte de baixo, só falar uma coisa interessante. Aparcado, então, estacionado, vem do verbo aparcar, que é o verbo estacionar. O verbo aparcar, ele é usado na Espanha para estacionar. Aqui na América Latina vão ter outras maneiras de falar estacionar. Eu posso falar estacionar, igual ao português, estacionar. Ou eu posso falar parquear. Parquear também é estacionar. Então são 3 maneiras de falar. Aparcar só na Espanha, estacionar na América Latina quase toda, mas em alguns países, principalmente aqui da América do Sul, vão falar parquear. E dependendo do lugar em que se usam esses diferentes verbos, você também vai ter nomes diferentes para o lugar onde você estaciona. Então, por exemplo, na Espanha, que se fala aparcar, o lugar onde você estaciona, onde você aparca, se chama aparcamiento. Então, aparcamiento é o estacionamento, é o lugar onde você estaciona, onde você aparca. Esse é o lugar onde você aparca, onde tu aparcas. Nos países que usam estacionar, o lugar onde se estaciona se chama estacionamento. E nos lugares que se falam parquear, o lugar onde se parqueia é parqueo. Então, el parqueo é o estacionamento, é um lugar onde você estaciona, onde você parqueia. Mas na Colômbia e na Bolívia, vai falar, eles usam o verbo parquear, mas o estacionamento eles não falam parqueo, eles falam parqueadero. Então repara como é que o espanhol ele vai se diferenciando, né, nos lugares onde ele virou língua oficial. Então na Espanha nós temos aparcar
que é o verbo estacionar, e o lugar, aparcamiento. A gente também tem o verbo estacionar, e nos lugares que fala estacionar se usa estacionamento. Nos lugares que se falam parquear, em alguns países se fala parquear. Países como Bolívia, Colômbia, Equador, México, Honduras, Guatemala, Peru, Venezuela, os países da América Central, da América do Sul, falam parquear. O lugar onde se estaciona se chama parqueo. Mas Colômbia e Bolívia também falam parquear, vão chamar o lugar de parqueadeiro. Então são formas diferentes de falar a mesma coisa, né? Estacionar. Agora, passando para o feminino, né? Ella tiene una costilla rota. Então, costilha, palavra feminina, está no singular, né? Costela. Ela tem uma costela quebrada. Então, o particípio vai vir concordando com a palavra e está se referindo, né? É a costela quebrada. Agora, se for mais de uma, né? Se for plural, aí o particípio também vem no plural. Ella tiene dos costillas rotas. Ela tem duas costelas quebradas. Então, essa foi a aula de hoje. Obrigado por quem assistiu até aqui. Então, se inscreve no canal se você não é inscrito, comenta qualquer dúvida, qualquer sugestão, dá o like nesse vídeo, compartilha, tá bom? Então vou ficando por aqui, até a próxima aula, hasta pronto!